gravação aí. Ô, Diego, você sabe como fala intestino de boi em espanhol? Não. Intestino delgado. Meu Deus. Meu Deus. Com esse, a gente começa aí o nosso 26º episódio do Política em Série. Estamos em 16 de julho. E fica com a gente, se inscreve, compartilha o vídeo, envia para sua tia, seu tio, seu primo bolsonarista. E acredite que o que nós falamos de política é consciência política sempre que possível. Olha só, Zé Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa. O que esperar de uma reunião com um policial militar, um guru de ONG, um funcionário público esperto e um coronel de pijama? Rapaz, dá para sair tudo, menos a negociação de vacina. Muito bem. Wilber, direitos de arena a clube mandante do jogo. É bom para quem? Quero saber também, hein? O clube pro mandante do jogo, né? Sacanagem, né, Luiz? Essa foi boa. Diego, boa. O aumento do fundo eleitoral. Vai faltar árvore para imprimir dinheiro? E o voto auditável também, que vai precisar de mais árvore para também. Tinha esquecido disso. É muita árvore no chão, né, bicho? Muita árvore, não tem como o meio ambiente se sustentar, bicho. Semana de protestos em Cuba, e isso levou os defensores da ditadura do bem. Eu não conhecia isso, mas agora a gente já sabe. Também teve morte do presidente do Haiti e até agora tem suspeição para todo mundo. Primeiro-ministro é suspeito, médico haitiano que mora nos Estados Unidos é suspeito, empresário venezuelano é suspeito, todo mundo é suspeito. Né? No Brasil, a gente continua com as fortes emoções da CPI do Senado, a primeira derrota do voto impresso na Câmara dos Deputados, reforma tributária cheia de surpresas, aumento de verbas para o fundão eleitoral e o soluço que não passa nunca. Já soluçou hoje, Wilber? Foi mal, cara. Essa semana a gente vai falar sobre fundo eleitoral e distritão aí. Olha só, nessa quinta-feira, dia 15, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO para 2022, que pode elevar as verbas de campanha de 2 bilhões de reais para 5,7 bilhões. Esse é o triplo do valor previsto pelo Ministério da Economia. Quem começa? Zé, começa aí. Fundo eleitoral, fundo público eleitoral é uma discussão muito ampla, né? Há argumentos fortes a favor, mas também há muitos argumentos fortes contra. A primeira avaliação que a gente fez, cientificamente falando, mostra que é dinheiro para nada. Né? Primeiro, o nível de disputa eleitoral, ou a equidade entre os candidatos, ela não aumentou. Né? Você não teve disputas mais acirradas porque tem fundo eleitoral, fundo público. Né? Mais do que isso, onde os candidatos dependiam mais do financiamento corporativo, que foi proibido, né? E em lugar a gente teve a exclusividade de financiamento público, você não teve disputas mais equitativas. Né? A permanência tanto da desigualdade, né, da disputa, quanto a desigualdade na distribuição das receitas. Ou seja, a gente gastou muito dinheiro, mas o fim último desse financiamento público, ao meu ver, não vem sendo atingido. Eu particularmente temo o que vem associado a esse aumento substancial, mais de 100%, nos valores do que seria esse fundo público para eleitoral. E aí, por que esse meu temor ele ocorre? Porque ele vem associado agora, basicamente, uma proposta de um modelo tenebroso, que é o que comumente se chama de distritão, que tende a concentrar fortemente os votos em tipos de celebridades, quem já está
com capital político consolidado, e principalmente quem manda dos partidos vai ter uma agenda de candidatos prioritários. E aí, quando você tem um cenário em que o modelo de distritão é uma aberração, vem somando com um aumento substancial de um fundo público para eleições, eu acho que, e fora outros fatores, eu acho que é um cenário que o que é ruim tende a ficar pior. E a jabuticaba é tamanha que parece que a proposta, pelo menos o debate ainda vem ocorrendo, valeria só para 2022. Então, assim, é de se perguntar por que realmente a necessidade de um modelo vigorar em apenas um ano eleitoral e não, por exemplo, nos 2, 3 ciclos seguintes. Por que será? Por que será? Porque assim, eu fico pensando, fora uma coisa que um grande filósofo da política brasileira vem comentando, Gilberto Kassab, que provavelmente vai ficar muito mais difícil das instituições que funcionam perfeitamente conseguir bloquear alguns tipos de candidatos, que já é difícil. Agora vai ficar mais. E que tipos de candidato? Milícias, oriundos de milícias e cenários. E tem isso no Brasil? Não, tem não. Aqui tem Mickey Mouse e tem Carluxos. Enfim, esse tema aí vou chamar de fundão, porque eu gosto dos termos populares, que é o que todo mundo usa. Do fundão, ele primeiro já é um absurdo, porque quem inicialmente forçou o Congresso a decidir sobre isso foi o TSE, definindo lá a proibição de doações de CNPJ, né? Enfim, de empresas. Quando eles definem que as empresas não podem mais doar, porque isso fere a Constituição, depois de 25 anos de Constituição, enfim, eles descobriram, depois de 25 anos, né, que feria a Constituição. O Congresso precisa, enfim, definir. E o que eu acho mais interessante? É você estipular o valor da sua mesada. Cara, como assim você pode estipular para o seu pai o valor da sua mesada? E aí, esses aumentos progressivos estão acima da inflação, né? Que era o previsto, que era a correção via inflação. Se o salário mínimo tivesse aumentado o percentual que o fundão está pensando em aumentar, seria muito bom. Enquanto isso, a gente tem aí salário mínimo e muitos outros salários, né? Até de parte do assistência do serviço público congelado também, enfim. Tem todos esses problemas, mas o que é muito bom para os políticos, porque eles podem definir quanto eles vão ganhar e quando eles vão ganhar sem nenhum tipo de accountability, nenhum critério, porque não faz o mínimo sentido o tamanho de aumento que eles estão propondo para o fundo eleitoral. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eles conseguem fazer dinheiro sem mercado, e isso não dá certo, porque eles podem estipular, enfim, é meio que fabricar dinheiro para os outros pagar, né? Nesse caso, mas se as empresas doassem, ou se somente pessoas físicas doassem, você tem aí dinheiro circulando no mercado e o mercado regula o valor. Mas nesse caso não, é simplesmente propor de 2 bi para 5 bi. Bem, qual seria o problema? Então tem um problema aí de economia. Mas a discussão é mais séria porque quem definiu que empresas não doariam não foi o cidadão que financia a política, foi o TSE. Foi um tribunal, enfim. Para mim, esse aí é o maior problema. E aí, como o Diego salientou, né? Bem, querem também mudar o sistema eleitoral, e é uma coisa típica, assim, desde que eu me entendo de gente. Ajuste fiscal e reforma eleitoral. Isso, para mim, de 2 em 2 anos é tema, né? É a coisa mais comum aí, típica. Agora, você imagine essa quantidade de dinheiro sendo monopolizada pelos incumbentes, pelos líderes partidários, para definir uma eleição que vai ocorrer no estado inteiro como um único distrito. Sendo que você pode... O total de votos, né, nesse caso aí, seria contabilizado provavelmente no nome do candidato, mas também no do partido. Eu ainda não entendi bem. Você pode controlar, né, financiando mais.
poucos nomes para maximizar essa quantidade de votos e fazer buscar as sobras no final das contas. Então, você, em 2 tiros, né, em 2 passos, você aumenta, ou melhor falar, você diminui drasticamente a possibilidade de competição e de punição eleitoral em relação aos incumbentes. Então, em conjunto, um fundão desse que precisaria ser discutido, com certeza deveria ser tirado do Congresso Nacional a possibilidade de aumentar o valor do fundão. Eu não consigo entender que eles definam a própria mesada, é o primeiro ponto. Em segundo, um sistema eleitoral que amplie a competição e não diminua a competição. Né? Na minha cabeça sempre foi uma questão de demanda, que é o seguinte: políticos têm demanda por recurso. Tem demanda por recurso e eles vão operar sempre no sentido de atender às demandas por recurso. A demanda por recurso antes eram atendidas pelas empresas, e aí você tem escândalo, sobretudo por conta do Petrolão, esse ativismo do TSE em proibir o financiamento corporativo de campanhas. Aí eu concordo com o Wilber e queria fazer um adendo. Quem proíbe é comunista, e nós não somos comunistas. Né? O TSE criou uma lei, ou seja, na verdade a lei é dele, né? Não é do Congresso Nacional, depois isso passa por regulamentação e tudo bem. Mas ela tem origem no TSE, tem origem no Poder Judiciário, para depois virar lei, e aí proíbe financiamento corporativo, porque você tem um fenômeno de corrupção via empresas, aí aquela história toda, JBS, Odebrecht e por aí vai. Mas você não tira a relação de demanda dos políticos que precisam do dinheiro e a vontade também dos financiadores. Do outro lado, você pode gerar caixa 2. Eu não gosto de concordar com Gilmar Mendes, mas na época ele disse: nós vamos transformar o Brasil num grande laranjal. Até agora a gente tem uma eleição geral, essa para presidente da República, e nós não temos ainda as informações sobre caixa 2, porque a gente tem tantos outros problemas para olhar, e essa história de a preocupação do TSE em coibir ações de milícias digitais, isso tomou todo o esforço do próprio TSE, e aí os olhos que olhavam para o caixa 2 meio que perdeu o foco, né? Mas a demanda continua, os políticos continuam querendo recursos e aí agora eles podem definir o valor da própria mesada. Agora, tem uma questão por trás disso tudo agora, né? Sobretudo nesse momento, que é a sinuca de bico em que o Bolsonaro se meteu. Veja, o Ministério da Economia propôs a manutenção de 1,8 bilhão de reais para esse fundo eleitoral. A base do governo voltou o aumento aí para 5,7 bilhões. Se o governo rejeitar, vetar, se o Bolsonaro veta, há uma possibilidade de perder o apoio na base, né, na Câmara dos Deputados e no Senado. Se o Bolsonaro aprova, aí a crise econômica só se aprofunda. E aí, Zé? Essa de fato é uma escolha difícil. É porque ele vai precisar, não a escolha do Estadão. É porque de fato ele vai precisar. Só um parêntese. Vocês perceberam que o Zé não supera aquele editorial do Estadão do uma escolha difícil em 2018? Ele sempre fala nisso. Não perca a oportunidade, né? Então, para o lado que ele for, vai dar ruim. Ele vai ter prejuízo, seja para um lado, seja para o outro. A turma armou aí, como diria em Alagoas, uma cocó para ele. E ele vai precisar tomar uma decisão. Eu imagino que ele vai sancionar, porque é muito mais fácil para ele sancionar e dizer o Congresso quebrou o Brasil do que ele comprar a briga com o Congresso. Sei não, hein? Eu acho que o custo político vai ser muito alto. Eu tenho cá minhas dúvidas. Eu tenho a impressão que é muito mais fácil ele vetar e aí o Congresso derrubar o veto e aí ele jogar com essa situação de que eu fiz minha parte, mas o Congresso manteve, né? Só que ele externaliza para o Congresso esse custo. Só que, em compensação, ele perde
base parlamentar num momento, não sei se vai perder de forma tão significativa, mas as ruas já estão começando a ficar cada vez mais lotadas. A esquerda já estava colocando, os partidos de esquerda, movimentos sociais de esquerda, as pessoas na rua para o chamado Fora Bolsonaro. E a direita agora também começou a se articular para também ir para a rua pedir o impeachment. Então, nesse momento, ele vetar, que é o que eu acredito que ele vai fazer, e delegar isso, externalizar isso para o Congresso, externalizar esse custo político, nesse momento é o pior dos cenários. E eu não duvido nada que ele encontre uma situação em que quem assine seja o Mourão. Vai jogar a bomba na mão do Mourão, na caneta do Mourão? Não duvido que ele, por exemplo, se afaste por uma questão de saúde e, nesse momento, quem acabe por não vetar, né? Porque toda a ideia aqui, o debate é de não vetar. O custo político está em torno de veta ou não veta. E aí ele delega isso. Pensa, o cálculo político dele seria certeiro. Ele está no hospital, tem problemas recorrentes, além da merda que fala, e a gente já sabe a origem, por que fala tanta merda agora, ele vai estar, em tese, com a cama de gato ali montada, né? E aí o Mourão, que só tem interesse em se candidatar ao Senado, aparentemente, não sei, eu tenho a impressão que o Bolsonaro vai jogar essa conta para o Congresso mesmo. Eu fiz hoje uma experiência antropológica lá nas contas de Twitter dos dois. O gado está enlouquecido. É um gado brabo, reclamando, dizendo que é um absurdo. E ela tenta dizer, o Baraninha também, que eles votaram a favor da LDO, mas não favoráveis ao fundão. Só que o gado está dizendo, vocês votaram sim. E o mais interessante dessa experiência etnográfica é ver o espanto do gado quando observa que foram os partidos de esquerda e centro-esquerda que votaram não. Inclusive, Ranulfo, eu até desculpa levantar essa observação, o PSDB, só o grande filósofo parlamentar Alexandre Frota foi. Alexandre Frota é a verdadeira social-democracia brasileira. Quem diria, né, rapaz? Quem diria? É isso. Sem querer retomar um ponto, sem querer retroceder um pouco na discussão, mas querendo fazer aqui a defesa dos cientistas políticos um pouco... Eu pensei que era a defesa do Alexandre Frotas. Não, um pouco de corporativismo. Quando o TSE tomou essa decisão, não consultou a gente, né? É por isso que deu essa merda também. Então, os caras deram uma canetada achando que ia resolver tudo numa canetada, né? Mas a literatura aponta que se você adota financiamento exclusivo, né, público, de campanha, você precisa também adotar medidas que tornem as campanhas mais baratas, né? Traga uma metodologia clara de quanto vai custar essas campanhas. Do contrário, o céu é o limite, cara. Então, qualquer CP, né, qualquer cientista político que tenha lido minimamente sobre isso, sabe. Né? O que faltou foi os caras ouvirem quem entende o assunto. Né? E às vezes, pelo menos o Congresso faz isso muito frequentemente, até convidam, né? Eles só não levam em conta o que o cara faz, né? Fala lá. O cara vai lá, faz uma apresentação de 1 hora, responde 150 perguntas, aí eles pensam, bem, não era isso que eu queria ouvir. Então vamos ignorar completamente o que esse cara disse, né? Ele é de humanas. Eu acho até que nesse caso também é uma falha nossa de nos comunicarmos pouco, né, com esses atores e com a própria comunidade de maneira geral. Deixar claro essas opiniões mais embasadas. Nesse ponto que você fala... Oi. A revista Nature, o cara publica um artigo dizendo que
cloroquina, hidroxicloroquina, não serve para nada, e o Congresso não escuta, os parlamentares não ouvem, imagina cientista político. O que dirá a gente? Pois é, mas nesse caso eu acho que eles têm total interesse em não ouvir, tá? Não é uma questão aqui de desconhecimento, e o problema foi, de fato, mais lá a justiça tentar fazer esse bypass, né? Que foi um bypass, mas, enfim, pelo menos o que a gente escreveu, a princípio, isso não foi positivo, né, em relação à competição, e esse aumento sucessivo aí do tamanho dessa bolsa aí é muito problemático, sim, principalmente nessa conjectura que a gente tem aí econômica. Só que você falou aí de desenhos, né, institucionais complementares para que as reformas funcionem, né? Você toma uma reforma e isso vai ter efeitos em outras áreas. E aí eu acho que acredito que o único cientista político no Brasil que está defendendo o distrito, não o distritão. Se a gente quer reduzir os gastos de campanha, diminui o escopo da campanha. Coloca os parlamentares para disputar em distritos específicos, fatia aí esses distritos, os estados aí em muitos distritos, que aí você reduz drasticamente pelo menos a princípio, né? Mas já que você tem o direito de pedir quanto dinheiro você quer gastar, talvez não sirva de nada, pelo menos a princípio em relação a gasto, né? É isso, tem avançado na Câmara dos Deputados uma discussão sobre uma nova mini-reforma eleitoral e, dessa vez, acabando com o princípio da proporcionalidade, ou seja, partidos políticos que são detentores das cadeiras e dos votos, no caso das eleições para o cargo de vereador, deputado estadual e deputado federal, a regra mudaria, a mudança seria distritão. Né? Que bicho é esse, Zé? Então, a ideia dos caras é fazer uma disputa majoritária para a área legislativa, né? Então, é basicamente isso, é transformar os estados em um único distrito e a corrida ocupada para quem chegar primeiro, de acordo com o número de vagas. Uma tragédia. Uma completa tragédia, porque, primeiro, os partidos perderão muito do controle que ainda podem ter sobre os seus candidatos. As campanhas vão ficar cada vez mais personalizadas, né? O indivíduo ele não depende mais do desempenho dos outros candidatos que estão no seu partido ou coligação, quando elas existiam. Então, é um desempenho pessoal, né? Individual do candidato, e, portanto, ele tem pouco a dever com o partido que ele tem, ou ao partido que ele tem. Então, ele vai ficar ali mais independente. 2, as campanhas vão ficar mais caras, porque eles vão, né, tentar disputar numa disputa franca e aberta, como o Wilber coloca, num distrito muito amplo, muito grande. Então, isso vai custar mais, elas ficam cada vez mais caras. Tudo isso são efeitos negativos desse tal de distritão que a gente costuma ser absolutamente contra. É isso. Eu nunca fui para a rua porque eu sou um professor isentão, mas contra o distritão eu vou. O Diego caiu justamente porque a gente vai fechar esse ponto aqui sobre fundão, que é o seguinte: Novo, PCdoB, PDT, Podemos, PSB, PSOL, PT e PV foram os partidos que votaram, ou que mais votaram, contra o fundão. Por outro lado, e aí voltando aqui ao tema, parlamentares como Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli votaram favorável, mas tentaram passar outra impressão a seus eleitores nas redes sociais. E aí, Wilber? Bem, assim, quanto à posição do Novo, não é nada nova, né? Olha aí. Porra, agora foi. Foi. O dinheiro, o financiamento público, ele financia claramente quem já tem mandato e quem tem mais mandato. A regra é clara nesse caso. Então, partidos que são pequenos, em relação às regras que definem o financiamento, vão ser contrários, claramente, que impede, inclusive, que eles desfrutem, né, de dinheiro de outras fontes de receita. Né? A fonte de receita foram excluídas, né? Então agora você só tem o financiamento individual ou financiamento público. O público depende de você ter uma bancada relevante, que não é o caso. Não, mano, se eu fosse um partido grande, velho, se eu tivesse no partido grande lá, eu acho que eu votava a favor, bicho. Porque
Nem vai facilitar a minha vida. Mas sabe o que é engraçado? O É mais PT dinheiro. defendeu, o PT defendeu a vida inteira como partido político o financiamento público de campanha. Quando chegou o financiamento público de campanha, agora se mostrou o contrário. Eu acho que, inclusive, ele foi a favor, né, durante a votação para a implementação. Ele foi a bandeira histórica do partido, mas Sim, tem que jogar para a torcida. Tem que jogar para a torcida. Financiamento público, mas o aumento agora eles votaram contrário. Votaram o contrário, mas... Porque aí, para não ficar soluçando na campanha de 2022, né? Dizendo, ó, o PT ajudou, quando for acusado de... fazer o PT como novo, não usar. Exatamente. Mas, ó, olha aí. O PT vai ganhar, vai ser o segundo partido, ou o primeiro que vai mais receber recurso do fundo. Então, assim, ele jogou basicamente, ele foi um free rider. Se a gente parar para pensar, foi isso. Por quê? O que acontece? O cálculo político foi: tem maioria para aprovar, eu vou me posicionar contra, porque essa é a imagem que eu quero passar, mas eu vou receber o benefício. Melhor dos mundos, né? É o melhor. Gente, Mancur-Olson, São Mancur-Olson, que deveria ser lido por todos os jornalistas do Brasil e de fora do Brasil. Para o PT é bom. Na verdade, a expectativa é que o PSL, que hoje é a segunda maior bancada, reduza em 50% nas eleições de 2022. Então, consequentemente, o maior fundo eleitoral e o maior fundo partidário vai para o PT. E o PT, hein? Deu uma desperta e vai se dar bem aí, né? Porque vai sair ganhando e mesmo assim, sai ganhando duas vezes. Sai ganhando a grana, sai ganhando a posição. Então é isso, para a gente fechar aqui essa história de fundo partidário, fundo eleitoral. Pergunta rápida para vocês. Se vocês estão com saudade do mensalão do Lula, do Petrolão, dos irmãos JBS, Batista, da Odebrecht, de Caixa 2, de tudo, quando vocês olham para o fundão de 6 bilhões de reais. Cara, eu sou de humanas, mas fazendo as contas assim de padaria rapidamente, eu acho que era mais barato. Tá pensando? Eu acho que tudo que é ruim tende a piorar. Não chegamos a uma votação final, a gente vai aqui diretamente para o destaque da semana. Deixa eu fazer o meu destaque, porque eu acho que o Zé tem um destaque maior aí. Então, o meu destaque da semana é curto, que é essa semana o Ministério da Saúde publicou nota informando que o kit Covid não serve para nada, finalmente, depois de mais de 500 mil mortos. Bolsa Família, para chamar de seu, o governo tenta emplacar agora uma inovação institucional. A verba que vai vir para o programa vai vir da aprovação da lei da taxação de dividendos. Vocês não falaram disso aí para não elogiar o governo? Isso vai ficar para outro programa. Mas o governo está dizendo que a verba para o novo Bolsa Família, que com certeza vai chamar alguma coisa Minha Pátria ou Meu Brasil, precisa de verbas de um projeto de lei que ainda vai ser votado, apreciado, e que essa grana, se aprovado, só vai entrar não sei quando. Enfim, inovação institucional. Vai se chamar Programa Filhos do Bolsonaro. Vai, Diego. Nossa. Misericórdia. Como diz misericórdia. Não, sem condição. Eu vou desejar só um Shabbat Shalom e depois uma dessa daí não tem condição de comentar mais nada, não. Bom, o meu destaque da semana vai para mais um atraso que a turma quer aprovar, né? Que é as mudanças na legislação de divulgação de pesquisas eleitorais. Hoje eu estou corporativista, hoje eu estou só para defender nós mesmos. Então, eu acho um absurdo, então vou fazer cor aqui com os liberais. Eu acho qualquer iniciativa no sentido de você reduzir o volume de informação para o eleitor é um absurdo, né?
Então, dentre as propostas que estão lá colocadas, tem a exigência de que o Instituto prove que ele é eficiente, né, dando o seu nível de acerto das pesquisas que ele fez. Então, novos institutos, como é que fica a questão da presença de novos institutos? Deus sabe, porque a todo momento está surgindo institutos novos, e alguns bem interessantes, inclusive, e bem modernos, bem sérios, mas essa legislação inviabilizaria, né, a presença de outros institutos. Então, tem muita jabuticaba nessas mudanças e muito atraso também. Você proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais até 3 dias da eleição. Então, aquelas pesquisas que são divulgadas muito perto, né, seriam proibidas. A gente sabe que boa parte do eleitor ele decide seu voto em cima, na verdade, quase no dia. Então, é muito difícil de cada vez mais difícil da gente acertar alguma coisa em termos de resultados eleitorais, dado essa inconstância, digamos assim, do eleitor. O eleitor deixa para a última hora para decidir, né? Isso não é maldade da metodologia utilizada ou manipulação de dado, é simplesmente a liberdade do eleitor decidir a hora que ele quiser. A gente não pode achar que o eleitor vai pensar da mesma forma uma semana antes da eleição, né? Exigir que isso seja constante. Então, enfim, tem muito atraso nessas mudanças que eles estão querendo fazer. Duas coisas sobre isso, Zé, muito rapidamente. A primeira é, deixa que o mercado regula, empresa ruim ou boa. A segunda é, parar com essa mania de estar proibindo tudo, né? Parece comunista. Vai, Diego, Wilber, desculpa, pode falar. Quem são a inteligência que está pensando isso aí? Bom, a proposta não tem nome, né? Está lá rolando. Apócrifa. 500 assinaturas e... Isso, está lá rolando dentro do pacotão das reformas que eles querem aprovar para as eleições do ano seguinte, do ano que vem. A lei de Murphy explica, tudo que é ruim tende a piorar. Você sabe o que é que às vezes eu acho que está vindo por aí? Uma tsunami para definir o preço das mercadorias. Tsunami é para quem é cringe, né? Para quem é antigo, velho, isso. Lembra? O Wilber não sabe. Para fechar o pacote de volta aos anos 80. Eu só queria destacar aos nossos... as pessoas que acompanham o canal Política em Série, que hoje ocorreu um momento muito singular, que foi José Alexandre se alinhar aos liberais. Deixou muito claro isso. De vez em quando eu faço isso. Começa assim. O subtítulo será Somos Todos Liberais. Olha aí. E aí você coloca a foto do Zé destacando. Daqui a pouco, com 4 anos, está afiliado ao PSDB aqui, local. Se não, novo. Segurar ele para ele não ir para o novo. Quem começa de indicação da semana? Quer ir, Zé? Vai tu. Então, eu não fiz muita coisa interessante nesses dias, mas eu revisitei uma obra que eu acho boa, né? Para quem quer, né, saber mais sobre como o eleitor decide seu voto, eu indico a decisão do voto do saudoso Marcos Figueiredo. Eu acho que é uma obra que resume, né, que comenta muitas teorias de forma muito rápida e inteligente. Eu gosto muito desse livro. Indico. Zé, até você falar obra, eu estava empolgado. Indicação da Maia aí, ó. Já está na mão. Exato. Vão ter 2 indicações. Maia, mostra aqui a sua indicação. X-Men Design, volume 3. Uma obra sensacional para quem gosta dos X-Men, ou na minha época chamava X-Men. É uma história da história em quadrinhos, em formato de quadrinhos, uma narrativa assim fantástica. Mas a minha segunda indicação, além dessa de Maia aqui, mas Maia, a gente é decenalta, não pode esquecer disso, é o livro da jornalista Isabel Wilkerson, que casta as origens de nosso mal-estar. Ela vai analisar a Índia, os Estados Unidos e a Alemanha no período nazista, em especial,
E como essa ideia de casta para ela, estratificando com suas similaridades e diferenças, afetou de forma significativa suas respectivas comunidades políticas. Eu vou começar, estou iniciando um baita livro. Cara, eu lembrei a indicação que eu queria dar na outra semana que a gente não gravou, né? Eu tô lendo o livro do O Grande Gatsby, do Fitzgerald, né? Porque eu já tinha gostado do filme. Me desculpe, tá? Putin. Me desculpe. Eu sei que você é tretado com o filme, porque eu não sei. Mas eu achei o livro lá naquelas banquinhas do shopping, do livro de R$10, e aí eu comprei e tô gostando bastante. Então, para quem não conhece, qualquer sinopse vai dizer isso aqui, né? É um bilionário que dá um monte de festa para ver se o seu grande amor aparece em uma dessas festas aí. E ao longo da história, enfim, tem muitos acontecimentos interessantes. O livro o Ronaldinho Gaúcho requintado. Requintado. Bem isso. Isso, pegou rápido. Então, eu tô lendo o livro, que é bem fininho. Como eu sou preguiçoso, eu demoro para terminar. Mas tem aí o filme também, né? Lá estrelando o Leonardo DiCaprio, enfim. Até que eu não achei o filme tão diferente do livro, não. Já que é um livro pequenininho, é fácil de adaptar. E aí é isso. Parabéns. Eu tenho uma indicação improvável. É uma série da Netflix chamada Diableiro. Para quem está com saudade do filme Constantine, o filme que já tem mais de 10 anos, Diableiro é uma série mexicana que tem, Diego, para você que gosta, uma trilha sonora fenomenal. A história é boa, o cara tem a profissão de extrair demônio do corpo das pessoas. Então tem piada no meio, tem mito, tem uma série de coisas, vale a pena, mas vale a pena muito pela trilha sonora. Então é isso, vencemos. Trilha sonora mexicana. A série é mexicana, Diableiro. Não é muito séria, não leva ela a sério. É uma coisa meio de sessão da tarde. Já tem 2 temporadas, vale muito a pena. Dá para maratonar. É isso, vencemos mais uma semana e fiquem. Vou até botar a música aqui no final. O cara podia passar vale por a pena, aqui. Zé. Tem muita gente aqui. Não esquece de tirar o diabo do corpo. Gente, você que acompanhou o vídeo até agora, dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Mande para sua tia bolsonarista.